Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Aragão. Estarei apresentando junto à minha equipe, João Davi e Matheus Cruz, o tema que nos foi designado: testes unitários para a disciplina de engenharia de software. Em anos recentes, com o advento de tecnologias computacionais, começou a surgir a ideia de software, que, aliada ao boom da compatibilidade entre múltiplas máquinas, algo também conhecido como sistema operacional, logo todos os desenvolvedores passavam a realizar serviços automatizados em processos comerciais. Entretanto, conforme o crescimento da área, novos projetos mais e mais complexos passavam a surgir, sendo necessária a colaboração de times e times de programadores para atender os requisitos necessários. Então, não demorou muito para nascer a carência de uma maneira estruturada e lógica no processo de criação de um software. Algo que pudesse dar realmente um norte para os desenvolvedores na hora de construir um software. Assim, a área denominada atualmente como engenharia de software começa a se organizar de tal forma que em dias atuais é imprescindível ter conhecimento no assunto na hora de gerir e executar um sistema. Entretanto, nem tudo são flores. Justamente pelo rápido crescimento na necessidade de sistemas de software, times de programadores se viam com prazos cada vez mais curtos e exigências cada vez mais longas. Por conta disso, não é de se estranhar que muitos desses softwares começavam a vir ao mundo com excesso de bugs e problemas funcionais a serem resolvidos. E para isso, surge uma área específica na engenharia de software: testes de software. Testes de software são nada mais que uma função de controle de qualidade cujo objetivo principal é identificar erros. Uma definição dada pelo livro de Engenharia de Software do Pressman é, abre aspas, teste é um conjunto de atividades que podem ser planejadas com antecedência e executadas sistematicamente, fecha aspas. Em outras palavras, é uma forma geral e ampla de planejar maneiras de se averiguar o pleno funcionamento do sistema. E, além disso, algumas estratégias de testes são adotadas para softwares convencionais, sendo elas testes unitários, teste de integração, teste de validação e teste de sistema, de forma que todas elas são sequenciais e responsáveis por cada passo no processo de criação do programa. Nesse vídeo, abordaremos a respeito de testes unitários. Testes unitários são os primeiros testes a serem feitos no que compete ao código do software, uma vez que, como o nome sugere, esses realizam testes diretamente em unidades, relacionados à entrada e saída de módulos, funções e estruturas semelhantes. Abstraindo um pouco a ideia de testes a testes de unidade, pode-se imaginar o seguinte: suponha que você está construindo uma casa e entre todos os passos fundamentais para a estruturação de uma residência, uma das mais importantes, sem sombra de dúvidas, é a boa execução na hora de alinhar as estruturas da casa, sejam vigas, tijolos ou coisas assim. Então, visando assegurar a qualidade da moradia, o que seria melhor? Fazer verificações se cada tijolo foi alinhado ou se as paredes estão postas na medida certa antes de continuar o projeto, ou tentar reparar todos os problemas na construção da casa uma vez que ela já esteja pronta. Testes seriam as constantes validações na casa, e testes unitários seriam as checagens se todos os tijolos estão bem posicionados e alinhados. Uma vez que o conceito tenha sido entendido, agora é possível aprofundar um pouco mais na ideia. Ainda com o exemplo da casa, existe uma diferença substancial no processo de construção de um edifício e de um software. E essa diferença se trata da constante mutabilidade do software. Diferentemente de uma casa, um programa passa por muito mais alterações durante sua manutenção do que no seu devido planejamento. E por conta disso, um bom teste de unidade deve ser capaz de dar suporte a esse tipo de situação, sem quebrar toda a aplicação. Para que isso seja alcançado, é necessário ter em mente algumas estratégias de implementações de teste, podendo-se descrever duas como as principais. Primeiramente, é necessário que os testes sejam realizados de maneira que o próprio programa possa retornar o valor esperado, mediante entradas esperadas. Contudo, erros são descobertos justamente a partir de entradas inesperadas, e é aí que entra o maior esforço na testagem de unidades. Uma vez que possa se lidar com o máximo de exceções possível, o código fica cada vez menos sujeito a falhas, sendo esse tipo de atividade chamada comumente de code coverage, ou traduzindo, cobertura de código. Daqui em diante estarei comentando de forma mais prática o assunto aqui abordado, uma vez que os conteúdos práticos sobre esse ponto são relativamente escassos na internet. Então aqui fica a gravação da tela. Aqui eu realizei a elaboração de um simples algoritmo, uma ideia de que eu estou vendendo um produto e esse produto está presente em um supermercado, uma farmácia, e toda vez que esse produto é vendido, aumenta o saldo de um determinado produto. Então aqui eu começo especificando os produtos, né, que existem, sapato, fone e cadeira, e associo a cada um desses produtos um valor. E efetivamente coloco o caixa aqui, que eu coloquei só um caixa por fins de demonstração, né? Aqui eu tenho uma função aumentar saldo, que
Uma vez que esse valor seja repassado aqui, o saldo vai aumentar daquele respectivo caixa. E aqui a função principal, que é vender produto. Aqui eu faço uma checagem se o produto passado no parâmetro vender produto existe nesse objeto produto. Estarei comentando de forma Uma vez que ele exista, o saldo é aumentado. Os conteúdos práticos sobre esse ponto são relativamente escassos. O produto vendido é deletado, né? Então aqui fica a gravação, então ele retorna verdadeiro. Aí aqui, por outro lado, eu tenho um teste bem rústico. Eu fiz de duas maneiras. Eu fiz um teste extremamente manual e sujeito a muitos erros, porque eu não tenho experiência na área, honestamente. E um teste com framework, né? No caso, esse teste aqui, como é que eu estou fazendo? Eu tenho um objeto e cada parâmetro do objeto fica associado e cada chave do objeto fica associado ao respectivo parâmetro que é passado na testagem daquela função. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 5, vender produto 5 e sapato, index.vender produto sapato. E eu tenho que ver o que está acontecendo, se eu estou checando as coisas certas, se eu estou lidando com as possíveis exceções lá no outro código. E eu posso fazer isso só executando esse código aqui. Aqui aparece 5 apresenta erro e sapato está ok. O que quer dizer com apresenta erro? Quer dizer que ele não está sendo lidado. O código não sabe o que fazer com ele e só executa a função sem mais nem menos. Uma forma muito simples de corrigir isso daqui, por exemplo, é só fazendo isso daqui. E no caso, removendo isso daqui, né? Então, toda vez que for inserido um objeto que não está dentro do esperado, que não está dentro do conjunto, né, de produtos disponíveis, ele vai retornar falso, que é uma espécie de exceção que eu estou fazendo aqui, né? É muito rústico, muito simples mesmo. E eu salvo e agora executo de novo. Aqui, 5 apresenta algum tipo de exceção e sapato está ok. Mas ainda assim, por exemplo, seguindo os princípios que é dito tanto no Pressman quanto no Somerville, se eu não me engano, é necessário levar ao extremo, levar ao máximo ou mínimo de como o programa poderia funcionar. Por exemplo, eu tenho sapato, que é uma string, que é um vetor de caracteres, mas ao mesmo tempo eu poderia ter algo desse tipo aqui, onde eu passo uma array. E o que eu faço com uma array? Como se vai lidar com a array? E aqui vai revelar um ponto interessante, que não é um erro necessariamente no código em questão, mas um erro no teste, no caso nessa função de teste. Porque, como dá para perceber aqui, se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer? 5 apresenta algum tipo de exceção e sapato está ok. A array apresenta algum tipo de exceção. Mas perceba que essa array passada é um conjunto de valores, é um conjunto de supostos produtos. E isso não deveria ser lidado da mesma forma como é lidado um 5, por exemplo, que realmente não existe nesse conjunto de objetos. Então, essa é a importância de ter uma base bem consolidada de como funciona o teste unitário efetivamente para poder criar algo que possa orientar e até servir como documentação, de certo modo, muitas vezes serve, né, para o código principal, para o código em questão, para o código que está sendo testado, em questão do teste unitário, é claro. E aqui eu vou demonstrar o framework. Nesse caso eu estou usando o Tape, que é um framework do Node.js para fazer teste unitário. Para quem quiser ver, eu estou usando o Tape e o TapSpec. O TapSpec basicamente ele só serve para dar uma interface agradável, como vai dar para ver aqui daqui a pouco. E eu só preciso configurar o teste, o comando de teste, quando eu chamar o npm, para chamar efetivamente esse TapSpec, né? Então, bora começar. Primeiro eu tenho que chamar, né, o código. Aqui, registro como index. E o teste, que vai ser a nossa biblioteca, o nosso framework. Tape. O Tape ele é bem simples, basicamente ele dá para usar ele como uma função, se quiser. E aqui teste. Primeiro eu passo o nome desse teste, né, eu vou colocar vender produto. E depois eu puxo um callback, que esse parâmetro vai ser meio que a nossa resposta. E a partir dele eu consigo efetivamente manipular o framework, né? Deixa eu colocar aqui, sapato. Aí aqui já faço a minha primeira checagem, né? O meu primeiro assert. E eu vou colocar para retornar true, caso o check true, ele retorne que o produto foi vendido. E no final eu sempre tenho que finalizar o teste, né? Aí aqui, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que
executar esse comando, npm test, e ele vai rodar. Aí sai, produto vendido. Mas, obviamente, como é explicitado antes, isso daqui não é o suficiente. Bora fazer mais 2 testes aqui e ver quais são os resultados que saem disso daqui. Sapato... Isso daqui é bem parecido com o que eu fiz lá, só que lá deu um pouco mais de trabalho, visualmente falando. Aqui é uma biblioteca bem simples até de se usar. Deixa eu colocar aqui A, B e 4, sei lá. Ok, bora ver o que efetivamente sai disso daqui. Ó, aqui dá pra perceber que só um produto passou, que foi o sapato no caso, né? Mas os outros 2 falharam, então eu vou ter que arrumar um jeito de lidar com isso. Ok, o que eu posso fazer aqui então? Deixa eu botar aqui. Aqui não, aqui index. Bom, aqui eu estou retornando falso, né? Por acaso o produto não exista. Mas eu não lido com o produto, eu não lido com o parâmetro, com a entrada, caso seja uma array, por exemplo. E eu tenho que lidar com isso. Uma forma bem fácil é simplesmente checar se o parâmetro em questão é uma array. Se ele for uma array, ele vai retornar algo de uma array. Eu posso colocar aqui um solid.log, por exemplo, arrays não são permitidas, algo desse tipo. E retorno... bora botar true. Bora botar true. Até porque aqui o ideal não seria nem usar true, seria usar tipo booleana. Porque aí pelo menos eu saberia se retornou true, false, enfim, tem muita coisa mais para elaborar aqui, mas a fim de demonstração e para o vídeo não ficar tão longo, eu quis fazer dessa maneira aqui. E eu vou retornar true, por exemplo. E uma vez que eu execute agora esse teste, 2 já passam e esse outro não passa aqui. O único que não passa é esse bem aqui mesmo, que é um produto que não tem lá. Mas, como eu disse já anteriormente, deve-se lidar com isso melhor. E sem falar que essa ferramenta não tem só esse tipo de função, óbvio. Existem muito mais, mas a fins realmente de demonstração, de exemplificação. Isso daqui é a coisa geral de como se aplica o teste unitário. Mas, claro, sempre com uma boa base, com um bom conceito por trás. E com experiência vai elaborando testes, né, melhores. Portanto que existem pessoas que trabalham só com isso. E basicamente foi isso daí.